Aliens, contatados, abduções, mitos, lendas ou algo mais. Pois é. Eu encontrei uma entrevista de um escritor americano. Ele chama-se Paul Von Ward. Ele é pastor protestante, durante muitos anos foi ministro, escritor, pesquisador, tem uma formação multifacetada e experiência profissional também. Ele tem formação pela Universidade Estadual da Flórida, tem vários títulos em psicologia, educação, tem doutorado em psicologia na Universidade de Harvard e pós-graduação na Universidade Americana do Sul da Califórnia. Ele tem formação na Escola Superior de Administração Internacional em Paris. É um currículo extenso. Então, eu vou falando isso sobre ele porque ele é um acadêmico, mas ele era um pastor. Ele tem uma vida profissional, né, como psicólogo, depois serviu como oficial da Marinha durante a Guerra do Vietnã e foi diplomata em vários lugares como Paris, Martinica, Serra Leoa, República Dominicana, e trabalhou na OTAN aqui na Europa e em Washington, D.C. Não precisa mais nada, né? E ele escreveu vários livros sobre os ETs, ou os Advanced Beings. E ele, como pastor, ele foi direto naquilo que nós sempre temos discutido aqui no canal, conversados, né, sobre os Advanced Beings serem extradimensionais e que têm sido relatados em várias lendas, mitos e tradições dos povos antigos em todo o planeta. Então ele conta que a família dele tinha história de OVNIs, mas ele se interessou pelo fenômeno mais profundamente quando ele percebeu que, como diplomata, ele teve acesso a alguns documentos e descobriu que o governo americano coletava dados de OVNIs em outros países. Pois bem, então ele continua, né? Eu fiz um resumo dessa entrevista que ele deu. O livro dele eu vou colocar na capa lá no final. Deuses, Gênios e Consciências. God, Genius and Consciousness. De Paul Von Ward. Então, ele diz o seguinte no livro dele. A credibilidade que nós podemos dar às fontes recentes que dão informações sobre a natureza dos Advanced Beings, ou ETs, né? Ele fala, como acho que nós chamamos de canalizações e visualizações remotas, tem uma distinção muito grande. Então, existe uma distinção entre o abduzido e o contatado. As histórias são bem diferentes. Então, inúmeras indicações mostram que os humanos tiveram comunicações de Advanced Beings, quer dizer, deuses, anjos, espíritos, etc. Isso por meio de sonhos, transes, isso ao longo da história. E algumas dessas comunicações tiveram tentativas de controlar os seres humanos, enquanto outras trouxeram informações úteis ao Homo sapiens, todos nós sabemos. Deram um peteleco na evolução. Que do nada o homem sai da caverna já evoluído, e ninguém encontrou até hoje esse tal desse elo perdido. Não encontrou, e não vai encontrar. Então aí nós temos os Anunnakis, os deuses gregos, os deuses hindus e por aí vai, pelo mundo afora. Na opinião dele, na minha também, todos os Advanced Beings são simplesmente outras espécies de seres conscientes, seja na forma física ou energética, ou dimensional, como queiram. Então cada um desses ETs, ou Advanced Beings, vai falar sempre Advanced Beings, porque é o que está se usando modernamente para tirar o estigma da palavra extraterrestre, ET, né? Embora eles tenham muito mais conhecimento técnico do que os humanos, eles têm apenas uma compreensão limitada do nosso universo complexo. E então, mesmo quando bem intencionados, um Advanced Being, um ser avançado, pode dar a um canal humano apenas um conhecimento parcial. Eles nunca dão informações completas, nunca, em nenhum caso. É sempre ou é uma mentirinha, uma coisa parcial, mas não é. Não dão informações. Não dizem como é que se acessa, o que é que eles fazem, como que eles fazem para acessar a nossa dimensão, para voar no espaço, para voar no hiperespaço. Não tem nada, nunca. Onde é? Dá um mapa e dá a coordenada. Não tem, não existe. Quando é vago, é bem vago. Então isso aí é o fato de que eles podem, deliberadamente, nos dar informações falsas. Nas canalizações, o camarada que participou, né? De uma canalização, acredita, ele está falando a verdade, ele acha que ele teve aquela canalização que o cara falou com ele mesmo. O abduzido também.
né? Então, mesmo nas canalizações, eles não dão informações, eles dão sempre informações falsas. Então, parece que nós estamos envolvidos com essas figuras o tempo todo e que temos que ser criteriosos sobre essas tais comunicações e corroborá-las, é complicado, por meio de diferentes meios, né? Porque o que eu falo, canalizou, né? Então tá, você tem uma informação que eu possa concretizar de uma máquina, de um equipamento, de um remédio, da cura para uma doença, de uma ruína arqueológica, de um documento que a gente está precisando? Pois é. E não fica blá blá blá. Então os abduzidos também são pessoas levadas por um ser desse, ou um agente do governo, porque tem, para um outro local na Terra ou do outro lado, no além. E isso contra a vontade. Os abduzidos não vão espontaneamente. Um contatado, ele pode dizer que recebeu voluntariamente ou não alguma comunicação, né, de um outro contato, de um outro tipo de ser, mas nós nunca vamos poder comprovar isso. Bom, isso explica porque a maioria dos mitos da história da humanidade contam a mesma história sobre a origem do homem. De um lado a outro do planeta sempre teve um ser que veio do céu e deu um peteleco na evolução, ou se casou com uma terrestre, ou veio e dominou uma região durante um tempo. Então sempre temos essas histórias. Da ponta da outra eu tenho comentado nesses quase 300 vídeos. Embora nós tenhamos diferentes narrativas, as histórias são bem parecidas. Existem muitas teorias, ninguém tem certeza sobre nada dentro dessa área. Nós temos evidências fósseis, genéticas, arqueológicas, antropológicas, e agora temos os exames de DNA, mostrando diferenças impressionantes, diferenças entre as raças que habitam o planeta, como se várias espécies tivessem estado aqui em diferentes épocas, interferindo numa região, interferindo na outra, mas são diferentes. Não tem jeito. Não é, eu não sou afrocientista, já falei. Eu não acredito que tenha tudo como o Zecharia Sitchin diz que surgiu lá no sul da África e de lá espalhou pelo mundo. Não. Quando se faz os exames de DNA sério, essa teoria cai. Isso virou moda atualmente, né? Então, não. Lá surgiu também, como surgiu lá no Oriente, lá na China, na Ásia, como surgiu na Índia, como surgiu aqui na Europa, os Tuatha Te Danann, o nome é esse mesmo, é um nome élfico, é Tuatha De Danann. Eles são descritos como uma raça sobrenatural, muito parecida com os humanos, idealizados, né? Como seres bem bonitos. Eles são imunes ao envelhecimento e à doença. Os elfos de Tolkien, né? Eles têm poderes mágicos, é a mesma coisa que nós vimos nos filmes de Senhor dos Anéis. Os poderes mais frequentes atribuídos aos Tuatha De são o controle sobre o clima, os elementos, a habilidade de se transformar em outras coisas. Eles também são ditos controlar a fertilidade da terra, né? Existe um conto chamado Conto de Gabail e Tizida, que diz que os primeiros gaélicos, né, dessa região aqui da Irlanda, Escócia, Inglaterra, aqui o norte da Europa, fala que os primeiros deles tiveram, os primeiros gaéricos, o primeiro pessoal que as pessoas foram habitar essas regiões, tinham que estabelecer uma amizade com os Tuatha De Danann, antes que pudessem cultivar as plantações e criar seus rebanhos. E eu vi isso na Indonésia. Em algumas regiões da Indonésia, algumas aldeias, eles não cortam uma mota de capim sem pedir autorização. A entidade que está ali controlando. Fazem oferendas. Eu vi lá em Bali, o camarada pega um galho, ele não corta a árvore, ele pega um galho que caiu da árvore, faz uma escultura qualquer. Quando a escultura está pronta, ele leva lá, olha aqui a árvore, o que eu fiz, o que você me deu, muito obrigado. É essa relação com a natureza que nós perdemos. Então tudo, até quando você vai fazer uma plantação, se você quer que a plantação dê certo, descubra qual é a entidade, eles têm meios para isso, tem os xamãs, e eles podem, depois disso, depois de toda essa cerimônia, fazer sua plantação, senão vai dar errado. Não corta nada. Então essa turma vive num outro mundo que é descrito como um mundo paralelo ou uma terra celestial além do mar ou sob a superfície da terra. Muitos deles estão associados a lugares específicos na paisagem, as montanhas, né? Os antigos montes funerários que existem pela Europa toda, pelo mundo todo, tumbas de passagem, são mais ou menos assim, entradas para reinos de outro mundo, cavernas. Os Tuatha De Danann pode se esconder, né, à vontade numa névoa mágica e aparecer para os humanos apenas quando eles desejam. Tá? Isso aí é pelo mundo inteiro. Muda o nome,
A maneira dessa turma se apresentar é muito parecida, mas são diferentes. Eles não são a mesma coisa, não. Não pode colocar tudo numa panela só, tudo Anunnaki, acabou. Não, não é bem assim. Não é bem assim. Não dá para olhar, só olhar em volta. A nossa Terra é uma diversidade absurda, racial, cultural, moral, como eu acabei de falar no take anterior. A coisa é muito mais complicada e fascinante. Como diria o comandante Spock de Star Trek, fascinante. Bom, com isso aí nós podemos ver que aconteceram intervenções genéticas subsequentes, né, conforme descrito na Bíblia, nos textos sumérios, nos textos hindus. Então as histórias variam muito. Então nós vamos ver os caracteres. Como é que é a escrita suméria, né? A escrita babilônica, se nós formos comparar com os hierógrafos egípcios, não tem nada a ver. A roupa não tem nada a ver. Os costumes não têm nada a ver, são bem diferentes. Assim como os hindus. A sensualidade explícita nas esculturas hindus, a sexualidade presente em todas essas culturas. Na Ásia, a maneira de se vestir, a maneira deles realizarem os cultos, as tradições, os costumes, a moral diferente da moral suméria, da moral egípcia, da ética suméria, da ética egípcia, da ética asiática, isso varia. Então não houve uma única intervenção e dali se espalhou e foram se modificando. Não, foram várias, como diz Charles Fort. Nosso planeta sofreu várias intervenções ao longo de milhares de anos. Algumas civilizações floresceram, colapsaram. A outra floresce em cima dessa, vai colapsar também. Influencia a vizinha um pouco, mas que também foi influenciada por seres de fora. E assim nós temos a Terra, essa salada que nós temos, racial e cultural. E por isso que todo mundo se desentende o tempo todo, nunca houve um minuto de paz nesse planeta. É o tempo todo essa briga. Todo mundo se estapeando desde que veio aqui, até no Gênesis já começa a confusão. Então, vamos continuar. Esse eu estou comentando sobre o livro do Paul Ward, né? Ele continua, ele também concorda com essas intervenções genéticas subsequentes, alterações genéticas. O exemplo que eu já dei, eu fiz o meu exame de DNA. Eu tenho uma porcentagem muito grande de sangue nigeriano, com essa cara rosada. E quando fui para a Indonésia que eu vi como eu estava rosado, claro. Depois me queimei um pouco porque eu tenho melanina. Eu tenho não só o sangue nigeriano, mas o sangue dos guerreiros. Os guerreiros Maasai. Eu fico muito orgulhoso com isso, eu fiquei muito empolgado. Falei, gente, eu nunca imaginei que eu ia ter sangue Maasai, tem 1%. Mas é maravilhoso, os guerreiros nômades do deserto, Duna, pois é, Fremen. Fantástico isso. E a Madalena, que é morena, tem o olho amendoado, nariz achatadinho, aquele cabelão preto comprido que ela tinha quando era mais jovem, agora cortou, mas é grosso, tipo do Indonésio. Não tem uma gota de sangue africano. Nem os filhos. Tem europeu, né, germânico, tem aqui do Cáucaso, etc. É como eu tenho também na Irlanda, Suécia, Dinamarca. Vocês estão vendo aí na frente, eu coloquei o resultado. É uma salada de frutas, mas não tem. Então não tem, existe uma separação. Depois essas raças se miscigenaram, elas se misturaram. Eu estava lendo agora no livro do Darcy Ribeiro, fantástico. Diários Índios, Darcy Ribeiro. Eu gosto muito dele. Ele foi um baita antropólogo, é um cara que era de esquerda, mas você vê, naquele tempo tinha gente inteligente na esquerda, não é igual hoje, não. Até hoje a esquerda é histérica, burra, jumenta. Deus me livre. Ô povinho burro. Essa turma do PT e do PSOL, Deus me livre. Estão destruindo o Brasil. Darcy Ribeiro foi fantástico. E então eu estou lendo, é um tijolo. É um tijolão. E incrível que pareça, eu estava aqui fui numa loja especializada em artigos usados, tipo um brechó. E tem a parte de livros, né? É grande, tem vários aqui na Holanda. É muito comum você comprar. Quase tudo na minha casa é de segunda mão. Eu compro nessas lojas. Isso é comum, era no Canadá também. E eu estava procurando livros em inglês, como eu sempre falo, é difícil achar, né? Estava em cima da estante de novo, uma sincronicidade incrível. É muito raro você achar um livro em português, de logo do Darcy Ribeiro. Novinho, fantástico. Estava lá, é em português. É um livro difícil de achar no Brasil.
Mas isso aí é um assunto para outro vídeo. Vamos continuar aqui com essa intervenção extraterrestre no nosso planeta que causou essa salada toda, essa mistura racial, essa mistura antropológica, essa mistura de costumes, de, sei lá, de tudo. É uma salada incrível, não dá nem para analisar profundamente, não vai conseguir. Pois é, de camiseta, né? O aquecedor tá ligado. Tá 1 grau lá fora. 1 grau e vento. É muito frio. Então dessa vez eu apelei para o aquecedor, até porque nós temos plantinhas para todo lado e elas sofrem muito com o frio. Então nós eu ligo porque no mínimo, não tem uma regulagenzinha, eu deixo no mínimo a temperatura interna do nosso apartamento é de 20 graus. No máximo 21. É a temperatura ideal para o ser humano. É assim do planeta que eu vim. Pois é, vamos continuar. O Pombo ele continua. Ele fala que além das similaridades entre os mitos de diferentes civilizações, é possível que uma manipulação tenha existido e que esses seres não nos digam a verdade sobre nossa natureza, sobre a sua natureza, nossa origem e a sua origem. Eles não dizem nada, nunca. Nunca houve isso. É sempre esse profundo mistério. Eles não falam nada de onde eles vêm, nem da natureza deles, nada, e também não dão referências sobre a nossa história. Então, essa variedade entre histórias da criação reflete as diferenças entre as línguas e culturas humanas, como eu acabei de falar, né? Nós agora estamos bem misturados, mas antes não, era cada um na sua área. Os pesquisadores precisam, então, revisar os dados históricos que nós temos disponíveis sobre nossas origens e intervenções de seres avançados e desenvolver interpretações atualizadas desse passado que eu sempre discuto. Nossa história é desconhecida. Inventaram uma história sobre o nosso passado e enfiaram goela abaixo. Temos que aceitar o que a academia fala. Você vai no museu, você não acredita. Eles não põem explicação nenhuma sobre aquele objeto que você vê que não é possível que tenha sido feito há 1000 anos atrás ou 2000 anos atrás, como os objetos egípcios, como os sarcófagos, como eu já mostrei em várias fotos, com polidos, né? Os templos da Índia, as pirâmides do Egito, os templos de Angkor Wat, as pirâmides da China e da Indonésia, Borobudur, Gunung Padang, e entre outros, né? Então, nós só temos perguntas, não temos respostas. As cidades incríveis que existem na América do Sul, pedras impossíveis de terem sido cortadas e transportadas para a construção, nós vemos isso pelo mundo inteiro. Então, mas não temos nenhuma explicação sobre isso, sobre como era essa antiga civilização. Apenas alguns fragmentos que sobraram, que não foram destruídos por guerras, por religiões, guerras religiosas, etc. Nós temos alguns registros históricos, registros fósseis, registro arquitetônico, né, como eu falei, pirâmides, templos, cidades inteiras que estão soterradas ainda, Göbekli Tepe, a história das línguas, dos alfabetos, as instituições humanas de realeza, sacerdócio, documentos e artefatos antigos, e tudo isso nos dá uma versão da história para poder verificar os relatos sobre os Advanced Beings, sobre esses ETs do passado, né, onde é que eles entraram em diferentes estágios da nossa história. Então, voltando aos contatos, nós vamos ver como todos os intérpretes, os canais humanos, essas pessoas que ficam canalizando, todas essas pessoas que falam, eu canalizei, Deus falou comigo para falar com você, como o pentecostal fala muito, nada deles não explicam coisa nenhuma. É tudo blá blá blá, tudo conversa New Age. Todos eles. Então, eles distorcem, inclusive, as histórias que poderiam ser corroboradas desses seres avançados. Então nós temos que ter muito cuidado para não tomar nenhuma versão canalizada de intervenção Advanced Being como completa e válida. O pessoal manda muito eu assistir alguns canais, manda no mercado. Eu não vou assistir, eu sou minha própria fonte. Eu vou na fonte que eles vão. Agora, relatos de canalização é questão de fé, acredito, se você quiser. Se a pessoa está fazendo um relato que você acha, uau, esse cara está falando alguma coisa bem coerente.
Agora, só aquele blá 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 antigo de seres avançados iluminando a Terra com um raio cósmico, porque a luz lilás, e vamos passar de dimensão automaticamente, sinta a vibração, blá 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 blá. E a coisa está aí, e não tem resposta, não tem explicação, nenhum deles. Tá? Então, eu não vou seguir, eu sou meu próprio guru. Eu tenho uma longa experiência de vida nessa área, muito mais do que eu descrevo no canal. Mas vou falar no livro, está saindo, demora, é um projeto de vida. Bom, então, dessas fontes, desses seres avançados, dos ETs, algumas dessas fontes também podem estar manipulando o público humano para os seus próprios propósitos. Ou a canalização humana, esse camarada, essa pessoa que recebe a canalização, pode manipular o material para o seu próprio ganho, para publicidade, riqueza financeira, controle sobre um grupo específico, monta uma religião, monta um grupo de fanáticos. Isso tem muito no Brasil, pelo mundo inteiro. É o que mais tem. O cara ganha uma graninha, vende curso, vende livros, né? Estou canalizando, etc. Muito charlatanismo nessa área. Então eles têm um controle específico, assim como os primeiros sacerdotes fizeram quando criaram os cultos aos deuses, a esses seres avançados. Assim surgiram as religiões. Deus, eu sou intérprete de Deus, Deus falou comigo e mandou te dizer o seguinte: você está ferrado, meu irmão. Então, nós temos que ter agora essa diferença entre os advanced beings benevolentes ou os malévolos, os seres superiores, bonzinhos e malzinhos. Bom, John Lennon. Todo mundo conhece John Lennon. Foi um integrante da banda Os Beatles, uma das mais famosas bandas do mundo. Lá na década de 60 revolucionou o mundo. Mudou costumes, maneiras de pensar, etc. Foi uma influência planetária. Mesmo na época, na União Soviética, na China comunista, os jovens escutavam os Beatles, compravam no câmbio negro, etc. Mas o John Lennon disse o seguinte, ele depois foi assassinado em Nova York, todo mundo sabe disso. Mas ele falou uma frase numa entrevista para a rádio em 1975. Ele disse o seguinte: se as massas começassem a aceitar os OVNIs, isso afetaria profundamente suas atitudes em relação à vida, em relação à política e a tudo. Isso ameaçaria o status quo, o comportamento geral. Sempre que as pessoas percebem que há considerações maiores do que as suas próprias vidas mesquinhas, elas vão aceitar a mudança. Elas já estão maduras para fazer as mudanças radicais em um nível pessoal, o que eventualmente levaria a uma revolução política na sociedade como um todo. John Lennon, 1975. Já se falava nesse assunto. Quer dizer, o primeiro dia, vamos lá. O primeiro dia foi feita a divulgação oficial. Por enquanto é tudo extraoficial. Nós já sabemos que as coisas estão aqui, esses caras estão aí. Mas ainda é extraoficial. Quando houver um anúncio oficial, lá na Casa Branca, ou seja lá, onde for, na ONU, nós estamos aqui confirmando a presença de seres não humanos que têm interagido com o planeta e estão por aí. Então esse primeiro dia, o ano 1, depois do dia D, o dia da Disclosure, esse primeiro dia vai desencadear as mesmas forças primitivas desencadeadas quando o mundo passa por crises horrorosas, como o assassinato do presidente Kennedy, guerra do Vietnã, Guerra Fria, crise dos mísseis em Cuba, agora a guerra aqui na Europa. A insegurança vai reinar. As pessoas verão mais uma vez que os governos não são confiáveis e que as conspirações poderosas sempre existiram. Os conspiradores tinham razão. Quanta gente dançou e subiu num rabo de foguete por causa disso. Então, a geração mais velha vai interpretar a divulgação ou a abertura por meio de percepções do establishment. Eles verão apenas como ela desafia o mundo que eles conheciam, que eu conhecia. Se bem não que eu já estou nessa área há muito tempo. Né? Então, quer você pense que isso é uma boa ou uma notícia, né? Eu tenho que estar pronto para olhar uma nova história nas nossas vidas. Os mais jovens eles vão adotar uma maneira diferente para olhar o nosso mundo, porque vai mudar tudo. De repente se acorda, agora tudo vai mudar. E por causa dessa divisão, a primeira década, porque eles não vão, eu acho que eles não vão divulgar de vez, abrir tudo. Vão começar, olha, eles existem, olha, eles estão aqui
sempre aparecendo de vez em quando. Não sei. Olha, é o tal gato que subiu no telhado. A mesma história. Vai devagarinho. Isso pode levar 1 ano, 2 anos ou 10 anos. Então vamos supor que na primeira década após a divulgação, ela vai chegar mais perto do tom e da textura da década de 60, né? Parecido assim, aquele mistério e uma sensação de desconforto, alguma coisa mudou. Isso, todos os elementos da mudança já vão estar caindo em cima das pessoas. É complicado. Vai ser a diferença da década de 60, que foi uma década de revolução social, revolução comportamental, em tudo, foi quando surgiu a pílula anticoncepcional, etc. A diferença é que hoje nós temos uma tecnologia absurda, então essa coisa é muito mais rápida. As ideias vão se espalhar muito mais rápido e vão se transformar mais rápido. Também podem desaparecer mais rápido. E tudo isso vai contribuir para uma nova lacuna geracional, uma nova contracultura. Vão acontecer protestos à medida que os grandes segmentos da nossa sociedade estão experimentando novas ideias. Nós não estamos sozinhos no universo, mentiram para a gente, e agora? Né? A revolução social, né? Nós vamos ver transformações nas religiões. Os livros das escolas, das universidades, todos aqueles milhões e milhões de livros, tudo isso vai ter que ser refeito. A história da nossa humanidade vai ter que ser refeita. Nós vamos ter que ver tudo de uma nova ótica, né? Então vai todo mundo acordar no dia seguinte com aquele desconforto, né? Isso pode ter um efeito negativo psicológico nas populações. Os governos terão muito trabalho para conter isso. Embora a mídia, o cinema, né, já tenha mostrado como vai ser vários, mas sempre os filmes de Hollywood ou Netflix, seja lá o que for, são sempre filmes catástrofes. Os ETs são terríveis, são maus, vão destruir a Terra. Mas muita coisa foi colocada ao público mostrando que pode ser diferente, né? Então a divulgação vai ser uma coisa não muito simples, por isso que eu comento, não é bem como, abre logo, vamos embora, bota tudo para... Não é assim, a coisa tem que ser pisando em ovos. Pisando em ovos. Se alguma coisa der errada, vamos ter uma convulsão social planetária. Então esse choque, esse espanto, eles predominarão por um tempo. Alguns vão argumentar que a chamada divulgação em si pode ser um encobrimento, apenas uma outra forma de controle mental. Essa crença vai ser apoiada pelo fato de que a liderança política vai estar preocupada, acima de tudo, em gerenciar as informações. Porque eles têm que reter o que puder e distorcer alguma coisa, porque eles não querem perder o poder. Isso inclui mentiras, né? Nós estamos habituados com isso. As pessoas vão precisar continuar a fazer suas vozes serem ouvidas em audiência, queremos saber mais, e gritar, olha, claro, nós queremos saber mais sobre esses detalhes. Né? Essa grande mudança vai afetar. E as pessoas que foram abduzidas? Vai ser uma confusão, e muita gente vai dizer que foi abduzida e não foi. Muita gente vai dizer que viu um OVNI assim assado e não foi, que teve um contato ali, mas não teve. Pode acontecer uma histeria geral. Por isso que tem que ser devagar. Caldo de... canja de galinha. Né? Calma, calma. Então eles podem, em benefício da população e de controle do caos, gerenciar a crise, tomar medidas igual tomaram no Covidão. Ninguém sai de casa, não pode falar isso, não pode falar aquilo. Todo mundo... Entendeu? O controle de movimentação. Eles podem usar isso como desculpa para... Porque não significa que eles declarando que existem os ETs, os seres interdimensionais, que eles estão entrando em contato com a gente. Isso pode não acontecer. Pode levar décadas ainda. Então, esse é o primeiro grande pânico, vai ser o grande pânico do primeiro dia do ano 1, né? E vai impedir as pessoas de tentar retornar a algum senso de normalidade. Elas vão tentar, porque o mundo vai se reajustar. A Europa foi praticamente quase toda destruída na Segunda Guerra Mundial, essa parte aqui que eu estou morando. 5 anos depois, a vida já tinha voltado ao normal, as pessoas estavam se recuperando e reconstruindo. A Alemanha, pouco tempo depois, já estava aumentando sua produção industrial. Assim foi o Japão. Em questão de poucos anos, se tornou uma potência industrial, uma potência econômica. E teve 2 bombas atômicas jogadas nas suas cidades. Então, nós já estamos vivendo sempre um planeta em crise. A crise vai ser um pouco diferente, não é? Então, vamos pensar sobre isso, né? Porque nós estamos passando por isso. Isso está acontecendo agora, nesse exato momento. Não tenho dúvida. Chegou a um ponto em que eles vão ter que abrir o jogo. Não da maneira que todo mundo espera, cinematográfica. As naves parando em cima de Washington, Paris, Amsterdã, Londres, Rio de Janeiro não, porque tem o
tiroteio do Comando Vermelho lá, eles não vão parar ali. Ou então manda um raio pulverizando tudo. Pois bem, então é bom que estejamos mentalmente preparados para isso. Vão acontecer mudanças, mas serão pequenininhas, devagar, né? É o que eu acredito. Pode ser que eu venha aqui morder a língua. A maioria dos seres humanos querem desesperadamente ser como esses ETs ou seres avançados. Eles querem ser levados para os céus em suas naves. Os humanos invejam a vida mais longa desses seres, cujos planetas têm órbitas diferentes dos seus sóis. A maioria dos seres humanos começa então a cobiçar um lar nos céus. O reino dos céus existe. Existe e queremos ir para lá. E a promessa da volta dos deuses será cumprida? Ou teremos um cavalo de Troia? Veremos. Até o próximo vídeo. Um abraço meu e da Magdalena e se cuidem. Bye, bye.